Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Bruna, tenho 8 anos, sou negra, de cabelo cacheado e estudo na Vila das Artes. Eu vim aqui porque eu vim responder umas perguntas que a diretora da Vila das Artes, Mariana, disse para eu responder. O que a dança é na minha vida? A dança, na minha vida, é um jeito de estratégia de dizer o que você sente. Tipo, o artista, quando ele quer pintar alguma coisa e não sabe, ele pinta o que vem na cabeça. Como se ele estiver triste, ele vai pintar alguma coisa triste, que não seja muito legal, assim. Quando ele tá feliz, vai fazer uma pintura linda, de amarelo, muitas cores. Se ele tá com raiva, vai fazer preto, vermelho, cores escuras. Como é importante a dança para mim? A dança para mim é importante porque mostra os sentimentos, mas não só os sentimentos, como eu disse na pergunta passada. Mostra o sentido. Tipo assim, o sentido de um artista, de um dançarino. Sentido de um dançarino. Qual é o sentido de um dançarino? O sentido de um dançarino é dançar, é se sentir livre onde você quiser. O que a Vila das Artes representa para mim? A Vila das Artes representa para mim uma casa de dança, um lugar onde ensinam muitas coisas muito bem, um lugar onde é uma casa que te pega e ensina o que você precisa para quando crescer, quiser ser artista, dançarino, bailarino. É um lugar onde você pode fazer a dança, onde você pode fazer o que você quiser dançando. Para o contato com arte para a família dela. Contato com arte com a minha família assim, a minha mãe é professora, o meu pai também, então não tem muita gente aqui na minha família, assim, que eu me lembre, que é dançarino. Então, eu quero trazer uma oportunidade como dançarina, cantora, artista, o que eu quiser quando crescer. E a dança é uma das coisas que eu mais quero ser quando crescer. Dançar, ser livre, como um pássaro. Por que eu quero dançar? Eu quero dançar porque quando eu crescer, eu disse que seria 3 coisas. Até hoje eu estou prometendo, até quando eu crescer. Eu quero ser cantora, artista de desenho ou dançarina, balé, rock, qualquer coisa assim. Então, eu quero ser uma pessoa que pode ter muitas oportunidades. E uma dessas 3 eu vou escolher quando eu crescer. Mesmo que seja as 3, ou uma dessas e mais alguma que eu vou ter quando eu crescer. Mas assim, eu quero dançar não só porque a dança é um jeito de se expor e dizer como é que você sente, como também é um jeito de saber o que a gente está sentindo. As outras pessoas podem te ajudar se você precisar de ajuda, no sentido de você precisar de ajuda porque está muito triste e está com medo de contar. Você pode fazer uma dança, uma música, uma arte
que represente isso. Você não quer falar, mas tem que dizer. Então, você pode, vamos supor, escrever alguma coisa e mostrar para outra pessoa. Daí ela vai entender e te ajudar. É isso. Obrigada, Bruna. Bruninha é nossa estudante dos anos iniciais do curso de formação básica em dança. E eu queria agradecer, Bruna, pela tua infância. Pela tua infância, pelas características que essa infância traz para a gente. Sinceridade, espontaneidade, possibilidade de fazer amizades, confiança em você, esperança, alegria de viver e confiança nessa escola. E essa confiança na escola eu compartilho com você. Queria agradecer pelas tuas palavras hoje e pela tua presença no curso de formação básica em dança da Vila das Artes. E eu saldo o início desse seminário com a tua fala em representação a muitos estudantes que a gente atende no curso, seus amigos, sua turma e as outras turmas também. Te agradeço, Bruna. Bom, bom dia, gente. Eu me chamo Marina Carleial. Eu coordeno a Escola Pública de Dança da Vila das Artes. Estou aqui hoje com muita satisfação para abrir o primeiro seminário de dança Infâncias em Movimento. Para abrir, não, perdão, quem abriu foi a Bruna. Para estar aqui com vocês nessa reunião e nesse encontro tão importantes para mim pessoalmente, mas para a escola e para toda a equipe que compõe essa escola. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, né? Com o rosto arredondado, os cabelos escuros, mas já com muitos fios grisalhos. Eles estão de lado, eles são ondulados. Eu tenho sobrancelhas escuras e grossas, olhos escuros também. Estou com a blusa branca, estou do lado de um banner que identifica o seminário e a parede que está atrás de mim é uma parede branca. Eu pergunto, né? Eu afirmo primeiro que nós, como sociedade, estamos em dívida com a infância. Quando a gente pensou nesse seminário, eu falo a gente porque é um trabalho coletivo, e aí já agradeço as pessoas que vieram antes de mim e abro caminhos para as que vêm após, mas não posso deixar de agradecer as minhas duas assistentes, Isabel Souza e Silvana Marques, pela parceria e por estar comigo nesse projeto, além de todo o corpo docente da escola, nossos estudantes e família. Também agradeço à equipe da Vila das Artes, direção, demais coordenadores e demais funcionários. Bem, quando pensamos nesse seminário, pensamos em celebrar os 10 anos do curso de formação básica em dança da Escola Pública de Dança da Vila das Artes. Colocar essa celebração em evidência é falar de uma política pública de formação em artes para a infância, tão importante e tão significativa para a cidade de Fortaleza, região metropolitana, e também para o estado do Ceará.
E como é importante uma iniciativa dessas nesse momento do nosso país, que não trata as artes como deveria, não dá a devida importância aos seus profissionais e que está passando por um momento tão delicado. Bom, reafirmar essa iniciativa é também relembrar a história desse curso e dessa escola, que se iniciou há mais de 10 anos, a partir de movimentos artísticos e políticos dessa cidade, com pessoas muito importantes à frente, e principalmente com uma demanda coletiva de formação em artes e de um espaço público para congregar muitas linguagens. Também é reconhecer o trabalho daquelas e daqueles que contribuíram com o que é feito aqui. Exatamente essas pessoas que vieram antes de nós, que estão conosco, e as que vão vir depois. Quando eu comecei a minha relação aqui na Escola Pública de Dança da Vila das Artes, foi como artista da cidade. Depois, eu também fui convidada a ser professora do curso do programa Dançando na Escola. Esse nome vem inspirado nas reflexões de Isabel Marques, que nós teremos daqui a pouco conosco, que sempre tivemos e sempre teremos, né, Isabel? E que foi um programa muito importante para a cidade de Fortaleza, ao atender mais de 20 escolas da rede municipal de ensino e incluir a dança dentro da grade curricular deles no contraturno. Depois disso, eu fui convidada para fazer o primeiro figurino do curso de formação básica em dança, o espetáculo Um de Tudo, em 2011, coreografado por Matheus Brusa e dançado no Teatro Antonieta Noronha. Foi uma grande experiência. Além disso, eu fui convidada para ser assistente de coordenação. E foi então que eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me influenciaram e que contribuíram imensamente para essa escola. Em especial, queria falar da Cláudia Pires, do Ernesto Gadelha e da André Magalhães. 3 pessoas que foram pilares dessa escola. Depois, eu tive a oportunidade de ser a coordenadora e enfrentar esse desafio de levar à frente a Escola Pública de Dança da Vila das Artes. E aí, essa história da minha relação com a vila passa pela minha história pessoal. Então, é um momento muito gratificante para mim estar aqui abrindo o seminário e com todos vocês aí no nosso canal do YouTube. Eu queria falar para vocês que essa programação do seminário está dentro do mês da dança, que é abril, e também está próxima ao aniversário da cidade de Fortaleza. Essa programação é da Escola Pública de Dança da Vila, que tem a sua gerência feita pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, pelo Instituto Cultural Iracema. Eu gostaria de agradecer ao Ariel, que está aqui como intérprete, e também nós teremos o Vinícius conosco. Queria agradecer ao Tiago, que está aqui ajudando a gente nos bastidores, que é o assessor de comunicação da Vila, e queria convidar vocês para participar da programação do seminário. Hoje, nós teremos uma palestra com a Isabel Marques, que se chama Romper as Telas, Dança e Educação em Tempos de Pandemia. Ela vai nos brindar com as suas reflexões sobre esse tema. E logo depois, a gente vai ter um espetáculo de dança da Caleidos Companhia de Dança, que se chama Coreô Online. Esse espetáculo vai ser feito pelo Zoom e
Na descrição aí embaixo do vídeo já tem o link para vocês se programarem. E a partir das 10h50, vocês já podem entrar na sala, tá? Para quem ainda não está vendo esse link, precisa atualizar a página do YouTube para que ele apareça para vocês, ok? Hoje nós temos essa programação e à tarde nós temos uma mesa redonda e à noite nós apresentaremos o espetáculo Travessia do Ancestral ao Curumim, para que vocês possam acompanhar as obras artísticas dessa escola. E assim teremos programação até o dia 22 de abril. Convido especialmente para o grupo de discussão que vai acontecer a partir de amanhã, pelas manhãs, e a gente vai precisar que façam uma inscrição, mas vocês podem pegar toda a informação no Instagram da Vila das Artes, @Vila das Artes Fortaleza. Bom, eu não posso deixar de falar que hoje nós teríamos uma cerimônia de entrega de uma placa em homenagem ao Ernesto Gadelha e à Cláudia Pires, em retribuição, em fala, em carinho, em atenção a tudo que eles fizeram para o curso de formação básica em dança. Mas, por motivos de saúde, nós vamos precisar readequar essa entrega dessa placa para um dia mais adequado. Nesse momento, eu peço que vocês emanem energias positivas. O Ernesto está precisando muito cuidar da saúde e nós preferimos adiar essa entrega. Mas a homenagem está feita, o reconhecimento é sempre fomentado na escola e nós não deixamos de passar todo o carinho para ele agora, que ele está, nesse momento, precisando restabelecer sua saúde. Bom, dito isso, eu vou apresentar agora para vocês a Isabel Marques, que vai iniciar a sua fala. A Isabel é coreógrafa, diretora e professora de dança, é escritora também, formada em pedagogia pela USP, mestre em dança pelo Laban Center of Movement and Dance, em Londres, doutora pela Faculdade de Educação da USP, com Fábio Brasil é diretora do Instituto Caleidos, fundado em 2007, fundou e dirige a Caleidos Companhia de Dança desde 96, recebeu Bolsa Vitae de Artes, Bolsa de Difusão Cultural do MINC, Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, Prêmio Funarte de Dança Klaus Viana e Programa de Ação Social para o Estado de São Paulo. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 2011 e 2013. E coordena com Fábio Brasil o projeto Caleidos Solidário, que integra arte, educação e ações sociais. Então, com muito prazer que eu agora passo a palavra para a Isabel, que sempre tem estado conosco, né, em Fortaleza, contribuído com a escola, com outros projetos também do Ceará e do Brasil. Fico muito contente com a tua presença aqui, Isabel, e passo para ti essa palavra. Gente, bom dia. Nem preciso dizer do prazer imenso de estar aqui com vocês hoje, nessa comemoração. Que bom, então, acho que a abertura realmente, né, Marina, quem fez brilhantemente essa abertura foi a Bruna, não é? Acho que falar da importância da dança, a gente sempre pode estar falando, mas esse depoimento da Bruna é essencial para a gente continuar trabalhando e estar junto, né, dessas crianças, desses jovens que acreditam na dança e nesse potencial da dança, principalmente no momento como que a gente está vivendo. E, Isabel, eu acho que é importante nós adultos não falarmos da infância, mas trazermos a infância para falar de si mesma. Maravilhoso. Eu acho que espero ter algumas contribuições para a gente poder pensar esse momento de hoje, né? Mas deixa eu tentar fazer minha audiodescrição. Sou mulher, branca,
56 anos, cabelo curto, grisalho, e agora com a idade ele resolveu encaracolar, então não sei muito bem o que fazer com ele. Hoje eu estou usando uma blusa xadrez preto e branco, um colar que é um zíper, perto da garganta, e eu uso sempre esse colar quando eu estou nervosa, assim, para falar, porque quem me deu esse colar foi a minha filha, então eu estou aqui acompanhada por ela. Eu estou aqui em São Paulo, hoje o dia está nublado, chuvoso, aquele típico dia paulistano que a gente conhece, e estou aqui num corredor de paredes brancas, com algumas clarabóias em cima de onde está vindo essa luz. Então, muito obrigada de novo, sabe, Marina, Isabel, Silvana, Tiago, os intérpretes de Libras hoje, e toda a equipe, né, que eu sei que está por trás desse evento e desses 10 anos de trabalho na Feira das Artes. Sempre fico muito honrada com esse convite tão generoso e vocês se lembrarem de mim, uma ocasião tão especial que é a comemoração dos 10 anos da escola, ou como diz a Bruna, dessa casa da dança, né? E Marina, tem uma lembrança muito forte no meu corpo. Agora já não lembro nem se foi 2018 ou 2019, a gente dentro daquela van, o sol queimando na pele, né, o calor das danças que foram aproximando a gente nesse caminho para Itapipoca. E é assim que o Ceará é para mim. O estado caloroso, coletivo, amistoso, extremamente generoso, e um grande coletivo e um celeiro de dança que pulsa, que grita, que cria, que inova, e principalmente esse coletivo de dança que faz história. Então, muito obrigada inicialmente por toda essa dança e toda essa educação que acontece no estado do Ceará. Mas o Ceará, para mim, tem mais uma marca, e é muito forte. É a marca de saber honrar as histórias e as pessoas que vêm construindo essas histórias. Então, hoje aqui com vocês, eu queria honrar a Cláudia Pires e o Ernesto Gadelha, os homenageados desse seminário. Já tinha escrito esse roteiro de fala com vocês, quando eu soube do problema de saúde do Ernesto. Então, estamos juntos, Ernesto, nesse momento, para a sua pronta recuperação. Mas eu também queria honrar as danças e as presenças de muitos amigos cearenses queridíssimos dessa velha guarda que eu chamo, né, Marina? Aquelas pessoas que vieram antes de você e muitas vezes antes de mim também, né? Não tem momento de dança no Ceará se não fosse Silva Moura, Gerson Moreno e o balé baiano inteirinho, o Alisson Amâncio, a Rosa Primo, a Andréa Bardavil, o Antônio Alves, o Davi Linhares, o Flávio Sampaio, a Valéria Pinheiro, a Ângela Souza e tantos outros que estão arando e plantando essas danças para as novas gerações do Brasil inteiro. Então, é uma honra ter trabalhado com todos eles e com todas elas nesses últimos 10 anos aqui de história de dança do Ceará. Lógico que eu não posso deixar de citar também os não cearenses que estão construindo a dança no Ceará hoje, amigas muito queridas, né, como a Tereza, a Ana, a Denise, a Thaís. É muito difícil no momento desse que a gente está citando nomes, a gente lembrar de todo mundo, então peço já desculpas se eu esqueci alguém neste momento, mas com certeza vocês estão no meu corpo, estão no meu coração. Então, de fato, fortalecendo o trabalho que nós estamos fazendo aqui em São Paulo e o trabalho de todas as pessoas do Brasil inteiro. E você falou bem, né? Hoje vocês vão ter uma dança ancestral, né? E eu acho que esse reconhecimento da história, Marina, é também honrar os nossos ancestrais, né? Quem veio antes da gente, quem dançou antes de nós. Eu tenho agora feito um exercício com as pessoas que eu encontro, né? Para a gente pensar quem são os nossos ancestrais da dança? Quem foram os nossos professores? Por que espetáculos nós passamos? Mesmo que a gente não esteja hoje fazendo nada daquilo que aquele professor há 20 anos me ensinou, essa pessoa está no nosso corpo, ela está na nossa dança. Então, esse exercício de fazer qual é a nossa ancestralidade brasileira, cearense e pessoal, quando eu penso em dança, quando eu penso em educação, e em quem somos hoje, que danças nós dançamos, que ideias nós temos, que participação no mundo nós estamos almejando, né? Eu acho que nós devemos muito a todas essas pessoas que vieram antes de nós e plantaram muita coisa para a gente hoje estar podendo seguir adiante. Mas, sabe, Marina, é muito bacana estar hoje aqui nesse evento, celebrando a vida, né? Celebrar a vida em tempos de genocídio, de necropolítica, é muito especial.
em um dos momentos mais cruéis e talvez mais trágicos da história do Brasil. Eu fui procurar hoje, já são 372 mil vítimas do Covid-19, isso é um desastre. E eu vejo que esse nosso dançar tem um papel crucial, hoje, sempre teve, mas hoje especialmente, para transformar visões de mundo, trazer uma outra consciência política e basicamente para esperançar. É o que Paulo Freire sempre nos convocava, vamos esperançar. E acho que essa celebração dos 10 anos da Escola de Dança na Vila das Artes, eu gosto muito quando você fala da Escola Pública de Dança das Vilas das Artes, eu adoro quando você pontua que é uma política pública, e sem políticas públicas nós não vamos a lugar nenhum. Então, isso é muito importante, está sendo pontuado todas as vezes, né? Mas que prazer imenso estar celebrando essa vida, nessas danças que continuam nos fortalecendo e trazendo essa esperança por um Brasil mais justo, né? Então, mais uma vez, aqui estou honrada por esse convite, Marina, Isabel, todas as pessoas de Fortaleza, para a gente conversar sobre dança, educação, infância, movimento, um tema muito especial, muito caro para mim, para todos nós. Mas eu pensei em sugerir um tema hoje para a gente conversar um pouquinho dessa nossa condição atrás das telas, né? E principalmente a gente conversar um pouquinho de como nós estamos conseguindo romper essas telas. Depois de um ano de pandemia, de trabalho, de experiência, de sufoco, né? Esse susto que foi a gente ter que de uma hora para outra entrar atrás das telas e continuar pulsando, né? Mas antes de a gente falar disso, eu acho que a gente tem que falar de privilégio. A gente tem que reconhecer esse enorme privilégio, né? Da gente estar se comunicando e buscando outras possibilidades de relação, né? Nesse mundo pandêmico. Quando, assim, chutando alto, menos de 25% do alunado brasileiro pode manter contato com seus professores e suas professoras por falta de equipamento, por falta de internet, por falta de energia elétrica, por falta de comida, por falta de auxílio emergencial, em função de um governo debochado, um governo que não pensa em ninguém, a não ser em si mesmo, e não estou conseguindo nem, estou com tanta raiva que eu acho que não estou conseguindo nem achar os qualitativos aqui, mas vamos crescer a raiva e persistir na esperança e na dança, mas lembrar, sim, que a gente sempre fala muito das pessoas, né, da população carente, não gosto dessa palavra carente, é muito feia, mas a população sem recursos materiais para estar atrás das telas, a gente sempre pensa muito nos estudantes, nos jovens, né? Mas eu estou pensando muito também atualmente em todos aqueles que não tiveram que, na marra, cair no Zoom, no Meet, no Google, né? No Teams, né? E por motivos de trabalho. Quantas pessoas estão sendo excluídas, né? Dessa possibilidade de comunicação e de construção da nossa história, porque não foram obrigadas a tomar pé dessa situação dentro da pandemia. O que eu estou dizendo, né? Estou pensando muito porque temos aposentados, nos idosos, que nem o WhatsApp eles conseguiam trabalhar e agora eles ficam totalmente isolados, sem essa possibilidade de comunicação com outras pessoas, né? Mas o fato é que essa entrada nas telas, eu estou vendo, é um passo sem volta. Acho que mesmo quando terminar a pandemia, as telas estão aí. E espero que a gente tenha até lá aprendido a lidar com elas, não é isso? E pensar, não só lidar com elas, mas trabalhar com elas de uma forma interessante, de uma forma que possa nos trazer outras possibilidades, e não de ser a única possibilidade como a gente está trabalhando agora, né? Quando começou a pandemia, você lembra e pensava assim, puxa vida, agora o mundo é dos jovens, dos videomakers e daqueles que já trabalhavam com educação à distância, né? Falei, pronto, o mundo é deles, acabou minha profissão, a gente não sabe mais o que fazer. E interessante como ao longo do ano nós estamos aprendendo, arriscando, pesquisando, né? E hoje essas ferramentas às vezes já são tão familiares que a gente já está até meio relaxado, né? Eu assisto uma aula no computador, assistindo outra reunião no celular, enquanto eu assisto uma aula eu preparo o jantar, ou eu vou pagando as minhas contas, né? Ou eu mexo no WhatsApp, eu estou lá curtindo o TikTok. Eu acho que a gente tem essa relaxada para bem e para mal, né? Mas eu fico pensando, né, se isso é bom ou se isso é ruim. Se a gente agora que dominou basicamente essa ferramenta, já estamos conseguindo descobrir outras formas de dar aula, outras formas de dançar diante das telas, né?
Mas às vezes eu fico pensando, fica aqui um alerta, pode ser uma grande bobagem da minha parte, mas fica um alerta, né? Se a gente está correndo o risco de se adaptar tanto e tanto e tanto às telas, e está tão relaxado em termos desse convívio entre telas, né? Que a gente vai se acomodar e não mais lutar pela presença, né? Então, presença nas ruas, a presença nas escolas, a presença nos palcos, né? Então, que essa tela seja mais uma opção entre tantas que a gente tem de presença, de encontro, de toque, de respirar junto, né? E a gente estou aqui lembrando, né? Deve ser a experiência de muitos de vocês, quando a gente entrou nas telas de sopetão, né? E a gente foi fazendo o que sabia e o que podia. Mas acho que hoje a gente tem um outro desafio, que não é estar nas telas, né, ou na tela, mas se romper a tela e procurar outras alternativas desses processos artístico-pedagógicos que não vai reduzir, que não reduzam a gente a esses pequenos quadradinhos, né, do Zoom ou do Google Meet, esses corpos cortados, frontais, né? Para quem acredita na dialogicidade, né, quando começou a pandemia, a gente estava descobrindo o Google, né, o Google e o Zoom, que a primeira coisa que a gente fala é fechem os seus microfones, né? Isso me doía profundamente, falei assim, nossa, nosso trabalho é todo baseado no diálogo e na conversa, a primeira coisa que eu falo é feche os microfones e às vezes feche a sua imagem também para não sobrecarregar a internet, né? Que dor foi isso, né? Mas a gente acho que está conseguindo romper essa tela, né, de alguma forma, e estar presente, né, mesmo estando tão longe em termos físicos, né? Eu queria trabalhar com vocês uma coisa que eu venho refletindo bastante durante a pandemia, né? Que muitas vezes por falta de conhecimento, de habilidade, de certa apropriação mesmo, né, do meio tecnológico, né? As nossas aulas de dança, eu estou pensando lá no início, março do ano passado, né? Aquela chuva de lives, de entrevistas e de aulas, inclusive aulas, todo mundo dando aula gratuita, né? Dando gratuito não é bom, né? Mas assim, oferecendo as suas aulas online. Eu falei assim, puxa vida, me deu um susto, vou ser muito sincera com vocês. Eu falei assim, nós estamos voltando para um ensino muito conservador ou é preciosismo da minha parte, né? Estou sendo muito crítica demais, né? Porque o que eu mais via eram professores diante da tela, 5, 6, 7, 8, me copiem. Me copie, que eu estou lá no fundo de uma sala imensa, não estou nem vendo que a minha criança está, os alunos, né, as alunas, estão numa sala pequena, faço movimentos que não caberiam na sala das crianças, me distancio delas um tanto que elas não poderiam se distanciar. Participei de aulas que o som caía, ninguém mais ouvia nada, e o professor não estava nem conseguindo entender quem estava lá, quem não estava, né? Então, fiquei refletindo muito sobre isso, né? Será que nós estamos voltando para um tipo de aula altamente conservador? Eu acho a cópia calada 5, 6, 7, 8 extremamente conservadora, né? Considerando toda a história, né, da arte e da educação nesse país, mas esse uso exclusivo da cópia, exclusivo, eu estou falando, né? Mas outra coisa que sempre que me chamou a atenção também, em função da tecnologia que a gente está usando, é a questão da supremacia da visão. Quer dizer, toda a nossa tecnologia faz com que a visão seja enaltecida, né? Da aula tanto quanto a gente está trabalhando em aula, quando a gente está dançando, né? Isso também me chamou muita atenção, porque quantos e quantos anos, né, da área do ensino e da dança da educação, a gente vem trabalhando a importância do toque, da escuta, das relações entre as pessoas, do cheiro, que todo o movimento somático, né, vem trabalhando de forma tão consistente, né, e que de repente atrás das telas, no primeiro momento, essa consciência somática, esse ensino somático desapareceu, simplesmente porque a gente não sabia como fazer, óbvio, né, mas também porque de repente o mundo da dança está nas nossas telas. E, lógico, cada um dentro da sua bolha, mas a gente nunca teve tanta consciência do que está acontecendo no mundo da dança, não é? A gente tem, por fim de semana, pelo menos 10 links de espetáculos, de cursos, de possibilidades, continuam algumas lives, né? Então, esse mundo se ampliou, as grandes vantagens, né, da tecnologia, da tele, da comunicação. Ampliou a ponto de a gente começar a ter crise de ansiedade por não conseguir acompanhar tudo e achar que não está fazendo nada, né?
Então, tem sempre um lado e o contralado, né? Para a gente ver, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa questão da visão, que é tão marcante quando a gente está nas telas e se comunicando, né? Por exemplo, eu estou aqui lutando com vocês, para olhar para vocês, olhar para o meu roteiro, olhar para mim e ver se o Ariel está aí ainda. E essa visão que se multiplica, né? A gente está muito dependente da visão, né? Mas, na verdade, eu queria refletir sobre isso. Será que nós não sempre fomos muito dependentes da visão? Né? Essa hierarquia dos sentidos, né? Paladar, tato, audição, a visão, o Boaventura fala muito disso, né? A visão sempre ocupou o topo da hierarquia dos sentidos, né? A gente não é à toa que a Ana May Barbosa fala muito disso, né? Nós vivemos no mundo da imagem, no mundo imagético, né? E fico aqui, não sei se eu estou extrapolando muito, né? Mas acho que não é à toa também que na escola as artes visuais, né? Tem sempre uma supremacia das artes visuais dos currículos das escolas também. Que luta foi, né, Marina, Cláudia, tanta gente que eu não sei que está aí, mas eu sei que eu não consigo ver vocês, essa é outra angústia, né, dentro da supremacia da visão. Eu não estou conseguindo ver quem está nessa plataforma hoje aqui me acompanhando. Eu fico bem tensa em relação a isso, porque o diálogo é muito complicado, né? Mas eu imagino que tem tantos professores de dança aqui, que trabalham na escola, e que sabem da dureza que é introduzir a dança na escola, justamente porque ela trabalha com outros sentidos, com outras possibilidades dentro das linguagens artísticas, né? E Boaventura traz uma questão muito, acho que muito séria, muito cara para os dias de hoje. Ele diz que nessa hierarquia dos sentidos, da visão estando no topo da hierarquia dos sentidos, é uma questão patriarcal, colonial e capitalista, né? Então, ele fala assim que a supremacia da visão é ocidental, é branca e é europeia. É a Boaventura puxando o nosso tapete. Então, eu falo assim, puxa, a gente tem falado tanto de uma abertura, de um outro tipo de conexão e diálogo, né? Com os nossos ancestrais, com outras possibilidades, uma perspectiva decolonial. De repente, a gente está dando e trabalhando dança, não falando só aula, não, acho que espetáculos de dança também, por um meio que privilegia a visão, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, agradecendo muito por ter esse meio de comunicação e poder estar em tantos lugares, encontrando tantas pessoas, divulgando e difundindo tantos trabalhos incríveis que o Brasil tem, né? Mas, lendo isso, né, falei assim, puxa vida, eu fui procurar mais outros autores que falavam sobre a questão da visão ou da supremacia da visão, que coloca o Boaventura ocidental, branca e europeia. Estou falando da supremacia, né, gente? Não vou descartar a visão nunca. Mas como é que é uma aula de dança só baseada na visão, né? Naquilo que eu olho, que eu vejo, né? Em detrimento dos outros sentidos, né? Essa pesquisadora nigeriana que eu encontrei, ela chama Yeronke Oyomi, devo estar falando o nome dela errado, mas depois a gente pode mandar referência por escrito, né? Ela traz essa visão de que o olhar sobre o corpo aponta diferenças. Ela fala, até aí tudo bem. Mas o problema é que muitas vezes essa diferença ela é expressa como degeneração. Ideia bacana, não é? Ou seja, aquilo que eu olho, eu detecto as diferenças, ou seja, não sou eu, não é? Só que o problema é quando esse não eu é pior que eu, aspas, não é? Ou quando eu aponto a mulher, os negros e negras, população LGBTQIA+, pessoas com mais peso ou com deficiência, ou seja, é esse olhar que contorna a diferença, até aí tudo bem. Mas enquanto essa diferença é vista como degeneração, o problema é sério, em termos não só de arte, educação, mas de relação social e justiça social também, né? Ou seja, ela está trazendo um olhar que denuncia e acusa, e assim ele discrimina. Eu fiquei pensando um pouco nisso, queria que a gente pensasse junto, como é que seria se a escuta fosse mais importante, ou se o olfato fosse o mais importante, ou se o toque fosse mais importante, ou se não houvesse hierarquia dos sentidos. Que tipo de relações em sala de aula a gente teria? Que tipo de relações no dançar a gente teria? Como seria essa sociedade? Muito diferente, com certeza, né?
se tudo vem pela visão, e a visão é o nosso grande filtro, não é? Como é que a gente está lidando com essas experiências de dança em que a visão é uma das possibilidades, não é? Queria que a gente pensasse, né, como tem sido essas experiências de vocês nesse sentido, de estar na tela, de estar na visão, como é que a gente se arruma, como é que a gente se vê. Li uma coisa outro dia, diz que o número de operações plásticas, cirurgias plásticas, aumentou vertiginosamente no ano passado. Olha que loucura. Por quê? Porque eu me olho na tela e vejo que eu tenho rugas, vejo que o olho caiu, vejo que o nariz entortou. Então, olha a que ponto nós chegamos, né, nesse casamento, né, entre a visão e a sociedade capitalista, né? É uma loucura isso, mas demonstra a importância ou demonstra o quanto a visão nos atravessa, né? E aí eu queria refletir um pouquinho mais. Não sei se eu estou indo muito rápido, né? Mas acho que a gente depois tem um tempinho aqui olhando o Ariel, se ele está tudo bem, Ariel? Então tá ótimo. Mesmo nas aulas de dança, que a visão é exclusiva ou predominante, é muito louco isso diante das máquinas, né? Porque nem sempre eu controlo, eu como professor estou controlando essa visão e esse olhar. Na verdade, nós demos esse poder às máquinas, não é? Ou às plataformas. Vamos só pensar uma coisa assim, por exemplo, vocês podem, quando a gente está, eu domino um pouquinho mais o Zoom, tá, gente? Mas o Google Meet eu acho que é assim também. Eu posso colocar e compartilhar alguma coisa na minha aula para os alunos e as alunas assistirem. Mas eles, do outro lado da tela, eles podem não estar vendo aquilo que eu quero compartilhar. Eles podem pôr o PIN e ficar olhando alguém, eles podem pôr o spotlight, podemos não estar presentes, cortar a tela e sair da tela. Ou seja, a visão e esse ver e esse olhar está sendo, vamos dizer assim, uma escolha tecnológica, né? E não necessariamente uma escolha dessa relação pedagógica. É que eu posso falar, gente, agora vamos pôr o PIN no fulano, PIN seria essa imagem de pessoa grande, agora vamos para o Gallery View, que é quando está todo mundo na tela. Mas, na verdade, se alguém não for, você não fica nem sabendo. Então, tem uma questão também, eu não sei se é de uma democratização do olhar, de uma outra possibilidade de escolha, né? Mas tem quase essa dependência de como a outra pessoa está usando também o aparelho e a máquina e a plataforma dela, né? A gente vai ter agora, por exemplo, espetáculos de dança, né? A gente vai ter agora o Coreo Online, que eu vou estar daqui a pouquinho com vocês. Ele é muito mais legal se for visto em Gallery View, ter todo esse álbum de figurinhas inteiro aqui. Mas quem está no celular está vendo uma outra coisa, está vendo um outro espetáculo, porque tem só 4 quadradinhos ali. Então, só para a gente pensar no que as tecnologias e essas plataformas trouxeram para as nossas formas de ver e olhar, e como a gente pode dialogar com elas, não é aceitá-las totalmente nem excluí-las, mas que diálogo possível das aulas de dança, dos espetáculos de dança, das performances, das relações que a gente pode ter a partir dessas plataformas, né? Mas eu fico pensando assim, essa questão do ver mesmo, né? O quanto o nosso feedback para os alunos e para as alunas como professor, ele é dado em função da visão. Então, se eu estou com 50 quadradinhos na minha frente, como é que eu faço para dar feedback? Não é? Como é que eu faço para não expor as pessoas? É aquilo que eu falei, a qualquer momento vocês me podem pôr no spotlight ou no PIN e eu posso estar sendo exposto para o grande grupo. Acho que não é à toa, né, que tantos adolescentes têm desligado as câmeras, porque é uma exposição sem controle, não é? E acaba sendo também, ou pode acabar sendo também, uma questão de vigilância do corpo, né? Tem uma amiga já, professora de dança, já mais velha, da minha idade, ela fala assim, no começo da pandemia, ela falava, Isabel, eu tenho 50 anos, e agora os alunos estão me pondo no spotlight, eu tenho vergonha, não vergonha do corpo dela, mas de como o corpo dela está sendo exposto para os alunos e para as alunas, não é? E que numa aula dançante, todo mundo junto, é um outro tipo de relação corporal, né? Mas a gente pensar bastante, né? Acho que vem essa ideia do romper as telas, é tomar consciência dessa supremacia da visão e começar a jogar com isso, né? Brincar um pouquinho com isso e lembrar que, lógico, né? A ver é só uma das formas de aprender. Ela é importantíssima, mas ela é uma das formas de aprender, né? Mas se a gente estiver
somente voltado para a visão, aí sim pode comprometer a nossa percepção, a nossa sensação do outro, e principalmente esse universo de relações com os outros, em sala de aula ou numa relação artística, né? E já tenho visto coisas muito legais acontecerem. É lógico que a gente ia conseguir trabalhar com isso, não é? Já temos um ano aí atrás das telas, né? Eu ouvi de uma experiência da Maria Falkenbach no Rio Grande do Sul, que ela está tendo experiências de aulas gravadas, só áudio. Então, ela manda áudios, né? Conversei com muitos professores da rede pública, que falaram, não, nós não temos acesso, né? Embora tenha o Google Meet, mas a promessa do tal dos tablets, o Bruno Covas até hoje não mandou tablet nenhum, não tem internet, não tem auxílio emergencial, não tem nada. Então, os professores estão dando aula por WhatsApp. E o áudio tem sido extremamente interessante, né? Como é que a gente pode trabalhar outros sentidos a partir dessas tecnologias que a gente tem. Vi outras experiências de romper as telas. Quando eu digo romper a tela, é sair dessa ideia de você me olha, eu te olho enquadrado no meio da tela. Não é isso? Bem conforme reza a prática, né, branca, europeia, não é isso? Então, como é que a gente pode romper com isso nas nossas aulas de dança, né? Por exemplo, muitas crianças, muitas escolas, isso vai depender, lógico, né? Receberam alguns kits, então a criança recebe, ou a criança compra, ou a criança faz esse kit dentro de casa com as coisas que ela tem, então, ou seja, objetos que a criança e os jovens podem estar trabalhando dentro de casa, né? Vamos pegar uma almofada, agora vamos subir na cadeira, agora vamos fazer, ou seja, foi uma das coisas mais interessantes, acho que aconteceram ano passado, né? Esse rompimento de telas, para sair dessa aula cópia 5, 6, 7, 8, que ninguém vê ninguém acaba não sentindo nada, né? Vamos conhecer a nossa casa, as possibilidades da casa. E a gente, assim, meio que forçados, não é, gente? Mas com conhecimento de causa, nós entramos num site específico, contínuo, né? Agora eu estou no corredor, agora eu estou em cima, agora eu estou embaixo da cama, agora eu estou onde que eu estou e que danças essa casa vai gerando para a gente, né? Mas eu tenho uma amiga que ela fala assim, Isabel, e agora? Acabou, não tem mais aonde entrar na minha casa. Já subi da escada, já abri a porta, já entrei embaixo do sofá, eu já fiz de tudo com as crianças dentro de casa. Ninguém aguenta mais dançar a casa e na casa, né? Então, para onde a gente está indo agora, né? Mas esse movimento de conhecer, reconhecer casa, corpo, dança e as pessoas que estão em casa com a gente, né? A gente brinca, né, que está todo mundo fazendo home office, mas atualmente está todo mundo mais fazendo office do que home, né? E isso é uma coisa para a gente pensar muito, não é? Nesse trabalho remoto, quanto as nossas casas se tornaram não só nossas salas de aula, se tornaram nossos escritórios, e até quando, né, isso vai permanecer. E uma pergunta, né, como a gente deixou esse mundo empreendedor e tomando conta da nossa casa, né? E o que é possível fazer para mudar essa situação, né? Mas, de toda forma, foram experiências muito interessantes para romper as telas, para estabelecer relações, para as pessoas se conhecerem em ambientes diferentes, para elas se reconhecer e reconhecer a dança que nasce da própria casa, do próprio ambiente, que é o conteúdo de dança, né, gente? Não deixa de ser, não é mesmo, né? Mas eu queria deixar uma pergunta para vocês. O que nos motiva hoje romper a tela? Que mais motivação a gente tem para romper a tela, para estabelecer contatos, para ir além do óbvio, que é entrar e conversar, falar, e pôr uma postagem, e sair e fazer o nosso famoso 5, 6, 7, 8, que às vezes é muito legal e muito importante também, né? Então, eu tenho me perguntado, eu vou fazer agora algumas perguntas, assim, né, para vocês. Como fazer para que o outro atrás da tela não seja uma cifra, um cliente, né? Um espelho seu, e para que seja alguém que cria, deseja, sente e se relaciona? Que propostas pedagógicas eu tenho para que isso possa acontecer? E você tem uma mesa bem interessante hoje à tarde, né? Que já vão estar contando de algumas experiências que já estão ocorrendo, né, nas escolas públicas de dança de outras cidades do Brasil. Acho que vem aí muita resposta boa, muita coisa bacana que foi criada nesse tempo, né? E eu queria fazer mais uma pergunta. Vou ler aqui para vocês, tá? Como manter princípios caros à história da dança e da dança na educação
e ainda compreender, explorar, expandir as possibilidades que o meio tecnológico nos traz. Ou seja, como é que nós podemos usar os recursos das plataformas nos nossos trabalhos artísticos e pedagógicos. Já falei um pouquinho disso, né? Mas eu vou voltar aqui. Porque eu posso simplesmente entrar no Zoom ou entrar no Google Meet e ignorar as possibilidades que essa plataforma me traz. Ou ao contrário, eu vou atrás delas, vou falar mais do Zoom, que eu conheço mais. O Zoom tem alguns recursos de separar as pessoas em salas, eles têm recurso de filtro, ele tem recurso de emojis, ele tem recurso de trocar os nomes. Então, quanto a gente pode, então, agora, tá pesquisando mais essas plataformas para que o que ela nos ofereça também possa transformar as nossas propostas de ensino e as nossas propostas artísticas. Não sei se eu estou sendo clara, porque eu também estou fazendo essa pergunta para mim já desde o ano passado, né? Dentro dessas possibilidades, ou seja, o quanto essas tecnologias de aprendizagem e atualmente usadas de forma muito legal e muito interessante, como tecnologias até para compartilhamento de arte, né, de espetáculo de dança e propostas cênicas e tudo isso, não é? Como é que ela pode estar a nosso favor? O que essas tecnologias vão mudar a nossa forma de dar aula, vão mudar e transformar nossas formas de ver o mundo, de perceber as coisas. Então, é deixar também essa pesquisa entrar na nossa sala de aula, né? Eu acho que nós, por ter conversado com muitas pessoas, acho que o movimento de adesão cega e o movimento de negação absoluta acabou, né? Porque sempre, gente, estou falando de uma bolha aqui, então toda vez que eu faço alguma afirmação, por favor, se perguntem aí no universo de vocês se isso está acontecendo, né? Mas acho que a gente está tendo um chamamento, quando eu digo desse rompimento de telas, para a gente entender mais agora como as tecnologias, as plataformas ou as possibilidades do próprio recurso tecnológico podem estar transformando as nossas propostas também, não é? E eu acho que compartilhar com vocês porque o desafio que tem me chegado muito, né, que eu tenho me posto, né, como fazer então essa dança, esse ensino de dança, essa proposta cênica se transformar em função das possibilidades da tecnologia, sem que a gente abandone alguns princípios caros, ancestrais, digo, em relação à arte e à educação, né? Então, assim, vou fazer mais uma pergunta. O que é realmente caro para vocês? Caro, importante, uma construção histórica que não pode ser deixada de lado, né? Em termos de aula e de produção artística. E o que a gente vai fazer, então, nessas mídias para que isso não seja deixado de lado e, ao contrário, seja expandido, seja aprofundado, seja ressignificado, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do trabalho que a gente vai compartilhar com vocês daqui a pouco no Coreão Online, né? Tem um exemplo. O Caleis Companhia de Dança sempre trabalhou, né? Já faz 25 anos, com a questão do jogo e da ludicidade, com a interatividade, com a descoberta e a criação de movimentos, e principalmente com essa ideia da rede de relações. Então, eu peguei 5 coisas para dizer o que é crucial dentro do trabalho do Caleidos, que vem historicamente sendo construído por gerações de dança, né? Gerações de artistas, né? Eu falei, então tá bom, então como é que a gente vai continuar jogando? Só para dar um exemplo, né, gente? Como é que a gente vai continuar jogando? Como é que a gente vai continuar interagindo? Como é que a gente vai continuar descobrindo e criando movimentos e danças? Como é que a gente não vai deixar de lado as redes de relações na plataforma? Nós escolhemos o Zoom, né? Tivemos, Marina, volto aqui, o grande privilégio de entrar nessa pandemia com um prêmio, que é o Fomento à Dança, né, para a cidade de São Paulo, que nos permitiu pesquisar muito antes da gente propor algum espetáculo, né? E é o grande privilégio mesmo, né? Mas também não é só privilégio, é uma conquista dos artistas, todos esses editais de políticas públicas que não podem terminar agora de uma hora para outra, não é? E acho que a gente tem que sempre lembrar disso. Então fica aqui mais uma pergunta, não é? Como é que a gente, primeiro, quais são os seus, aquilo que você não larga a mão, vamos dizer assim, né? Ensinando, dançando, o que é muito caro para a história da dança, o que é caro para vocês, como professores, professoras e artistas, e como é que isso pode estar sendo trabalhado na plataforma,
Ou seja, como é que eu vou romper aquilo que a plataforma nos traz, né? E criar um pouquinho mais desse calorzinho entre as pessoas, não é? Que a gente está precisando tanto, né? Eu estou lendo aqui, eu vou terminando aqui, para a gente poder ter um tempo de conversa também. Mas a gente está trazendo aqui em São Paulo, são 3 cruzadas, né? Primeira cruzada, a cruzada pela câmera aberta, né? Gente, como é bom quando a gente está abre uma plataforma, que seja uma reunião, que seja um aniversário, que seja um encontro, uma aula, um espetáculo, não é? A gente poder ver as pessoas e aí construir, não é? Eu acho que um dos grandes dramas, né, do início da pandemia, mas que eles continuam, né, é quando as pessoas fecham as câmeras. Eu sei que às vezes a gente tem que fechar a câmera porque sobrecarrega a internet, depende do tipo de transmissão e tudo isso. Não estou falando dessa situação. É quando deliberadamente a gente escolhe não aparecer. Como é difícil, estou falando como professora, como artista, a gente não ter esse retorno nem visual. A gente fala tanto da supremacia da visão, né? Mas nem o visual a gente tem. A gente não sabe o que está acontecendo, né? E nesse período todo a gente vai pesquisando por que não estão ligando a câmera, o que acontece. E são tantos fatores, né, que faz a gente não ligar a câmera, desde uma aula que é às 7 da manhã, e eu perdi o horário, liguei despertador, e não quero aparecer com aquela cara de que nem escovar o dente escovei, tá certo? Tem esses dias também, é óbvio, né? Mas às vezes é deliberadamente, né? É uma forma de não participar, não é? É uma escolha, mas acho que essa escolha tem que ser conversada, porque senão como é que fica a nossa função social de educadores se todas as câmeras estão desligadas o tempo todo? Vamos entender por que elas estão desligadas? Conversando com alguns estudantes, né, a gente fala assim, puxa, não quero que todo mundo veja o meu quarto e a minha casa. Coisas para a gente conversar, são muito sérias, não é? Eu não estou me sentindo exposto, aquilo que eu falei, a qualquer momento alguém pode pôr o pin em mim e ficar me analisando. Então, tem muitas questões aí, né? Mas como é que é? Mas é uma coisa nova para a gente estar estudando. Quando ligar, como ligar. Muitas vezes a gente desliga a câmera porque está fazendo outra coisa, né? Então, como é que a gente pode assumir mais responsabilidades e ter mais contratos no sentido de pactos com os estudantes, com o público, para entender o quanto é importante essa câmera estar aberta, né? Estou dando a minha opinião, é óbvio, mas acho que todos os professores que já tentaram dar aula com as câmeras fechadas é uma frustração, né? É muito frustrante, né? Outra coisa que eu vejo que a gente tem que começar a perceber mais, né? Que às vezes eu vejo as pessoas atrás da tela, Marina, agora que você entrou aqui, como se elas estivessem vendo televisão, né? Quando eu estou vendo televisão, a televisão não está conversando comigo. Então ele coloca aquela cara de nada, porque eu estou vendo a televisão, estou atento a alguma coisa que está acontecendo ali. E eu, como professora, eu fico assim, né? Eu sempre fui assim, agora na tela, mas o que está acontecendo? O que está passando na cabeça daquela pessoa? Será que eu disse alguma coisa? Então, a gente tem que aprender de novo a reagir diante daquilo que a gente ouve, que a gente está vendo, né? O que o outro está recebendo de mim? E não aquela cara que eu digo, aquela cara de televisão, né? Ou seja, que interações são possíveis. Então, é trabalhar o lado do receptor também. A gente tem trabalhado muito o lado do emissor. Eu que estou propondo a dança, propondo a sala de aula, propondo uma compartilhamento de vídeo, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso, né? Que é o que o marketing trabalha e o que é essa sociedade empreendedora diz que é o mais importante. É você derrubar tudo em cima do outro. Então, assim, milhões de técnicas, cursos, filtros. Eu já vi pessoas que já têm um estúdio dentro de casa. Mas como é que a gente pode, nesse trabalho de educação, compreender o lado do receptor e a mensagem, obviamente, né? Mas assim, quem está do outro lado? Você pensa um pouquinho no que está chegando para a gente, está reagindo, não está reagindo, está fechando a câmera, ou fica aquela coisa disfarçadinha, olha um pouquinho no celular, olha um pouquinho no celular, né? E fala, essa pessoa não está aqui. Então, assim, a gente tem essa ideia, né, da presença. Tem pensado, gente, estou compartilhando com vocês, estou falando muito rápido, Vinícius? Não, então tá bom. Agora esquentou. Estou pensando assim, coisas que eu tenho pensado muito e experienciado muito como professor e como artista, né? E do outro lado, do emissor, como é que a gente está trabalhando isso? O que é importante para quem está emitindo? Que retorno é esse? Que interação é essa? Importante
para que o diálogo, mesmo na tela, possa ser estabelecido, né? Porque eu acredito sim que os diálogos e as interações são possíveis na tela. Não é? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, senão acabou a educação e acabou a arte, né? Quando a gente não trabalha mais ou não se importa mais com esse universo das relações, né? Essa é uma das coisas caríssimas para mim, vocês sabem, né? Quem acompanha essa trajetória toda, né? Que todo o meu trabalho é voltado para essa formação de redes de relações, né? E tem uma última cruzada, Marina, vi que você já entrou, então que a gente vai poder começar a conversar. Não, só para estar com você, mas estou acompanhando e estou super sensibilizada aqui, pensando um monte de coisa também junto com as tuas reflexões. Que ótimo. E que eu tenho mais uma última cruzada que a gente tem que fazer, eu acho que é urgente como cidadãos desse país, né? Cruzado pela vacina, já, gratuita e para todos. Isso é muito sério, gente. Esse país vai ser vacinado em 2 anos se a gente continuar como está, não é? Porque a dança é corpo, é relação e é presença. E a gente não sabe ficar em casa. Isso não é uma crítica. Nós somos um povo da rua, do encontro, da pegação, do cheiro. Então, assim, é um sacrifício imenso mesmo a gente ter que ficar em casa e restringir as nossas relações físicas, né? Então, a última cruzada é vacina já gratuita para todos. E deixo aqui, assim, um super agradecimento. A gente acaba tendo que entrar nisso, né, Marina? Falei, não consegui olhar para a cara de vocês, mas eu acho que houve um diálogo aqui no chat, então se a gente tiver mais um tempinho, Marina, para a gente conversar, vai ser um prazer imenso. Espero ter trazido provocações para cada um na sua casa, na sua escola, no seu palco, na sua rua, poder refletir mais sobre esse momento, né? E as possibilidades que se abrem, né? Estava aqui pensando, né, Marina? A gente às vezes fica falando assim, porque quando terminar, quando as coisas mudarem, não, o mundo já mudou. E como é que nós estamos, então, inseridos nele? Hoje, como professores, professoras e artistas da dança, né? Muito obrigada mesmo. Falei um montão, quero saber um pouquinho de vocês. Por favor. Nós que agradecemos, Isabel, pelas tuas palavras e pela partilha das tuas últimas inquietações, né? Que certamente vão aí corroborar para as próximas publicações, e é o que a gente deseja, né? A gente tem um agradecimento também para todo mundo que está no chat comentando. Nós vamos escolher algumas falas para a Isabel comentar também. Mas eu fiquei aqui pensando em muitas coisas, como a gente está sacudido nesse momento, né? A gente está tendo que criar nossos movimentos de uma outra forma, e isso desestabiliza muito o que nós vínhamos fazendo, né? Então é um momento muito desafiador, esse momento que a sua casa é tudo que você pode ter. Dentro dela você tem que abrigar tudo que você já faz, que você fazia fora dela, né? É um tempo muito intenso dentro de si mesmo, né? Com relações estritas, com um tempo exaustivo, lidando com muitas tarefas que nem sempre era você a única pessoa que lidava. Então, são muitos contextos sobrepostos nesse momento da pandemia, que eu fico também sentindo, né, junto com você. Tem uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, que são os valores, né? E eu tenho me perguntado, nós, né, como escola, junto com o corpo docente, o que ainda faz sentido abordar numa aula de dança nesse formato, né? Como que a gente escolhe o que abordar e a maneira como abordar, né? O que é importante agora? É mais importante uma conversa com esses estudantes, saber como eles estão, ou é mais importante pedir técnicas, né? Aprimoramentos técnicos para eles agora, eles e elas. É mais importante saber como está a família e a saúde, né?
ou ensinar uma sequência coreográfica. Temos que ter sensibilidade, e essa sensibilidade ela vai mudando de turma para turma, de estudante para estudante, né? Porque a gente está num movimento de equilibristas agora, né? Tentando aqui lidar com muitas especificidades que não é o que a gente estava acostumado. Então, são realmente desafios, e acho que a sua fala contribui conosco, né? E aí eu também devolvo uma primeira pergunta, Isabel. Como tudo isso que você falou se relaciona diretamente com a infância, porque ainda temos esse ponto muito importante, muito forte, que é o tempo que essa criança fica na frente de uma tela, as interações que ela também consegue realizar através desses aplicativos e dessas plataformas, que é diferente de um adulto, né? Ou de uma adulta. Então, isso é muito importante também da gente ressaltar. E aí, deixo isso para você, junto com o reforço do pedido da vacina, né? Que é extremamente nossa prioridade como país, né? E aí a gente abre para alguns comentários aqui da nossa incrível audiência. Maíra, sem dúvida, né? Acho que um dos grandes pesares dessa pandemia foi trancar as crianças dentro de casa, né? Esse universo das relações que a gente fala que é tão importante, estão restritas às relações familiares, às vezes um pouquinho mais às famílias estendidas. A gente sabe o quanto é prejudicial essa exposição das crianças à tela todo o tempo. E eu vi uma história outro dia muito triste, que a mãe falou assim, outro dia não, foi no fim do ano passado, quando houve uma pequena abertura, né, para as aulas presenciais, Isso. e a mãe falou para a professora, ai, graças a Deus a gente vai ter uma aula presencial, porque ela já está chamando de amigas as personagens dos desenhos, não, dos desenhos que ela está vendo na tela. Ela falou, hoje eu vou brincar com as minhas amigas, e ela vai brincar, não é nem com pessoas atrás da tela, com vídeos, enfim, essas coisas, né? Outras, com desenhos animados, isso tudo, né? E não, sem falar, obviamente, na questão do comprometimento físico, né? Psicomotor, não é? Essa é o que estimula a criança, o que faz a criança viver, inventar, é o contato, é o pé no chão, é o toque, né? É um pesar muito grande. Porque você fala das infâncias, aí eu vou pensar nos adolescentes, então, assim, e todas essas, aí eu vou pensar nos idosos com 80 anos que estão se despedindo, e essa despedida vai ser feita em casa através das telas. É uma tragédia muito grande, né? Mas eu fico pensando, assim, na criança, especificamente, que referências anteriores ela tem para viver uma pandemia dentro de casa. Porque a gente ainda fala assim, lembra, e você lembra, e quando você lembra no seu corpo, você faz, você transforma, você reafirma, joga fora, retrabalha. Mas que lembranças e referências as crianças pequenas têm se elas já nasceram e já estão trancadas há mais de um ano? Né? É a mesma coisa quando eu penso nos adolescentes, a gente fala das infâncias em movimento, mas com certeza, né, a gente está trabalhando com jovens também. Uma coisa é você estar na faculdade e falar assim, eu perdi o meu primeiro ano de faculdade. Outra coisa é você entrar no ensino médio, que era o momento de você descobrir um mundo, e você não está podendo fazer isso. Você não sabe o que é beijar, você não sabe o que é transar, você não sabe o que é se amassar com as pessoas, você não sabe o que é grandes festas aglomeradas. Ia ser o início. Eu estou falando primeiro médio, mas pode ser nono ano também, enfim. Mas esses adolescentes que estão sem referência do toque, sem referência do abraço, sem referência do beijo, sem referência do corpo, não é? E as lembranças que eles têm, sem referência no sentido de lembranças, não é? Porque o adulto a gente ainda tem lembranças, podem não ser tão boas, mas a gente tem lembranças corporais que estão nos ajudando dentro de casa a superar esses momentos difíceis. E quando as suas lembranças são as séries? Eu lembro da festa de 15 anos daquele filme X, sim, e não de uma festa de 15 anos que eu participei, que eu fiz, que eu dancei, não é? Então, essas ausências de lembranças, de histórias, né, acho que são muito angustiantes, né?
E quando você fala dessa questão, que eu acho que ela é muito séria mesmo, ainda bem que você levantou, que eu acho que as nossas prioridades em termos de ensino estão mudando. As minhas, pelo menos, estão. Quando você fala, um dia talvez seja mais importante o afeto do que o conteúdo. Sim? E a gente tem que ter essa sensibilidade para trabalhar com isso. Mas também a gente ficar só no afeto e na conversa, né, Marina? A gente perde a nossa função social e a gente perde a grande potência da dança. A potência para transformar o que a gente está vivendo é o dançar. Né? A gente É sabe exatamente disso. esse equilíbrio, né, que é tão difícil, tão tênue mesmo, né? Como Muito, fazer muito. essas escolhas e que horas e como operar nesse esquema, né? Mas com certeza, eu acho que os afetos e as relações pessoais ganharam outra dimensão nessa pandemia, atrás das telas para o ensino, né? Estou falando não de um ensino conteudista, mas muitas vezes sim. Hoje eu não vou trabalhar com isso porque é mais importante. Ou uma coisa que eu acho que a gente vai ter que começar a descobrir também de novo nas telas, né? Essa descoberta, como que essa relação interpessoal atravessa as nossas danças e os nossos dançares. Porque quando uma criança liga a tela para ter aula de dança, ela quer ter aula de dança, né? E se construiu essa expectativa a semana inteira, porque nem pode ficar muito exposta à tela, né? Então, como é que a gente pode estar trabalhando com essas expectativas, né? E com as casas que a gente não conhece. Cada vez mais, né, uma descoberta do universo doméstico dessas crianças e desses jovens, né? É Então, verdade. nesse sentido, Marina, é interessante, nós estamos ficando mais próximos. Sim, Porque, estamos entrando nas casas uns dos outros, né? por exemplo, estou trabalhando muito com formação de professores, né? Então a gente vê a professora que teve que subir lá na laje para poder pegar a internet, e aquela que está numa mega casona, no sofá lindo com 3 televisões, entendeu? Isso não é crítica para nenhum dos dois, assim, são universos diferentes que estão sendo revelados. E isso tem que Uhum. fazer parte agora do nosso currículo também, né? É, muito interessante, Isabel, tudo isso. Vamos para os comentários no chat. O Tiago vai colocar aqui para a gente alguns. Eu vou ler, te ajudar aqui na leitura e você comenta, ou a gente vai fazendo mais de um. Acho que talvez a gente possa fazer uns 2 ou 3, e aí faz um bloquinho e você comenta. A gente está com o horário aqui também, né? Eu acho que a gente tem mais uns 15 minutinhos, né, Isabel? Para que você tenha 15 Sim, a... isso, que eu vou Você precisar que me diz. Tá bom, que eu vou precisar me aquecer, dar uma arrumada aqui para a gente poder entrar em cena. Então, eu quero convidar muito vocês para estarem com a gente, porque a gente acha que nessa proposição do Coreô online, que começa agora, a gente conseguiu, de uma certa forma, trabalhar com aquelas que eram nossas prioridades, né? Que é a interatividade, o jogo, né? E vai ser muito bom compartilhar isso com vocês, a gente poder conversar um pouquinho. É uma continuidade, na verdade, dessa conversa de agora. A conversa é em experiência, né, Isabel? Que legal. Olha aqui, tem um comentário aqui do Gabriel, que ele fala assim, Gabriel Castro Cavalcante. Olá, Isabel, bom dia, obrigado pela fala. Na sua perspectiva, como pensar criativamente as telas para as infâncias, que não apenas produtos massificados? Vamos colocar mais outro bloco, Tiago. A Alda, logo em seguida, diz assim: uma grande dúvida é o limite da exigência com a questão da qualidade da presença diante de um cenário complexo, onde tantas crianças e adolescentes apresentam questões de saúde mental, por exemplo, que é uma coisa que a gente não falou diretamente, né, mas também muito importante nesse momento. A Alda continua aqui. Interessante é perceber que os dispositivos criativos ficaram mais urgentes e até inevitáveis diante do contexto virtual das aulas de dança. E é como você falou, né? Essa questão dos critérios tecnológicos, né? Que entraram nos processos da gente. Acho que a gente pode ficar com essas 3 falas e depois a gente abre mais um bloco de 3 e encerra.
Tá? Questões incríveis, né? Acho que são questões que eu me faço também, gente. Mas a questão da saúde mental, eu não sei, Alda, se é por aí que você está pensando, mas quantas pessoas criaram pânico às tecnologias? Porque, assim, eu no início da pandemia e ainda hoje, tenho crise de ansiedade antes de entrar. Brincando com a Marina, nossa, eu achava que eu ficava nervosa para entrar em cena, né? Agora, assim, nas telas é pior ainda. Então, eu fui criando alguns mecanismos, né, de ansiedade, ou ao contrário, de depressão, que já estão sendo muito estudados, né? E tem muita relação com a ausência de relações presenciais, com a ausência de relações, e aí essa preponderância das telas, né? Então, sim, eu acho que não vou dizer só bom senso, né? Mas acho que a gente tem que começar a estudar isso muito seriamente. Porque você fala, não, abre a câmera, é legal, é bacana. O que você está oferecendo do outro lado para ele ter confiança de abrir a câmera, gosto de abrir a câmera, motivação de abrir a câmera? E sim, eu acho que chegar no momento que você sabe que não dá para abrir a câmera, né? Mas eu acho que tudo isso, uma coisa é você saber porque aquele estudante, aquela aluno ou aluna não abriu a câmera e não está com você, e outra coisa é simplesmente saber que está desligando porque está no WhatsApp conversando com outras pessoas, né? Então a gente entender essa diferença, né? Alguém colocou aqui, né, que quando os estudantes não abrem a câmera, eu fecho a minha. Então, eu acho que são esses jogos, porque quando você fecha a sua, ele abre a deles. E aí a gente vai criando uma relação, não vai? Vocês não querem que eu te veja, vocês também não vão me ver, sabe assim? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Acho que cada um vai descobrindo, né, essas formas de contato e de relação que são tão importantes, né? Em relação à massificação para a infância, acho que é um problema anterior à pandemia, né, que produtos eles estão consumindo. Já existem muitos institutos trabalhando justamente essa relação da criança e do consumo, que acho que piora, né, quando a gente está diante das telas como a única forma de comunicação e exposição ao mundo, né? Mas em termos de aulas de dança, eu acho que agora é ao contrário, né? Quando era muito, você lembra quando era super difícil você passar um vídeo na sala de aula porque não tem equipamento? Lembro demais. A gente não via as coisas porque não conseguia ter acesso, né? E agora Passar um vídeo sim, era um evento. o vídeo era literalmente um evento. E agora a gente pode compartilhar vídeos, a gente pode escolher esses vídeos, a gente pode pedir para eles, né, recomendar vídeos para fazer o trabalho na sala X e voltar com essa dança, né? Processos de criação em pequenos grupos, em grandes grupos, e sabendo que talvez muitas, não sei quem, Gabriel, qual é a sua idade, mas a minha, muitas vezes eu fico sempre pensando assim, talvez essa dificuldade que eu tenho no meu corpo seja em função da minha geração e da minha relação com as telas. Então, Sim, que pensar também que e talvez eles não tenham tanta dificuldade, né? Porque eles já nasceram dentro desse uso da tecnologia, dessa exposição à imagem, né? E eu acho que é um momento também, sabe, gente? Outro dia eu fui banca de uma teste de doutorado no fim do ano passado, era do teatro, mas ele trabalhava com adolescentes, né? E o Gustavo fala assim, gente, eu cheguei, ele estava já, o doutorado dele era justamente em função do trabalho na escola que eles estavam fazendo, e de repente tudo virou tela. E tem uma coisa que o Paulo Freire fala muito, né? Sabe essa humildade em relação ao conhecimento? Ele fala assim: eu cheguei para os meus estudantes e falei, gente, estou na mesma que vocês. Como é que a gente vai resolver esse problema? Né? exatamente. Eu acho que essa conversa pode, em diversas formas, né? Lógico, de idades, ela pode ser feita, poxa vida, estou aqui insegura, quem me ajuda? Sabe, não é vergonha nenhuma, né? Isso não te destitui como professor, você não ter exatamente, saber exatamente como abre uma sala do Zoom. Não é? Ao contrário, são descobertas que podem ser feitas juntos. Contanto que tem essa sinceridade, essa humildade da nossa parte, eu acho, dessa construção que pode ser uma nova construção coletiva e talvez muito interessante. Acho que pode ser muito interessante. O trabalho que eu vi nesse do Gustavo, né, na tese de doutorado dele, foi incrível, né, em termos de construção de teatro nas telas, que nem era isso, né? Ele trabalha com teatro documental, mas virou isso, né? Então, como é que a gente pode conversar com os alunos, com as alunas, em relação às nossas dúvidas, às nossas precariedades, às nossas inseguranças também, né? Eu acho que aí, da mesma forma que a gente está falando, né, que muda as prioridades em termos de currículo, né, Marina, muda também, não a função do professor, a função social da escola, a função social da dança, né, mas outras formas de relação, né?
E acho que a gente está num momento muito legal de estar se requestionando o papel do professor, requestionando a interação com as crianças, não é isso? E que atravessam essas salas, né? Essas tecnologias. Não sei Olha se só, o Joubert fala uma coisa bem aqui, em relação aos processos de criação em dança como propostas metodológicas. Como você, Isabel, percebe essas possibilidades propositivas? E que é bem isso que você falou, né? E a Ângela, isso, e a Ângela Souza também fala assim, já, Isabel, então o que já mudou na sua prática de aula, ah, né? Gel tá aí, eu sabia que você estava aí, Angela, que bom. E o Humberto também, foi um dos nomes que eu não citei, desculpa, você é uma das pessoas que eu tenho grande consideração para a dança aqui no Ceará. E eu, É, eu e eu acho queria que fazer só um bloco de três, Isabel, para que você pudesse comentar. Não queria deixar o Alisson fora, porque ele fala, concordo com Isabel, mesmo após esse período pandêmico, nossas ações e eventos serão presenciais e remotos. Nessa perspectiva, refletir novas possibilidades de ensino-aprendizado virtual são fundamentais. Aí ele segue. Acredito que precisamos saber da potência e fragilidade virtual, mas não podemos deixar de lutar pela presença. Nossas crianças, corpos, danças precisam dos encontros. Eles também estão sendo ressignificados, né? obrigada. Pronto. E aí a gente fecha esse bloco, Isabel. De grandes nomes e grandes perguntas, muito obrigada. Ah, Alisson, eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente pensar que abriu-se mais uma possibilidade, né? Mas a gente não se acomodar, eu tenho um pouco de medo da gente se acomodar, porque, por exemplo, eu estou aqui com vocês agora, isso custou uma passagem a menos, 3 hotéis a menos, se a gente for guiado pelo mundo empreendedor, a gente nunca mais viaja, porque é caro, a não ser que a gente mude a nossa mentalidade, sabe? Algumas coisas são virtuais e outras a presença é essencial, né? Porque a gente continuar nesse mundo empreendedor capitalista, tá tudo muito mais barato, gente, tá fácil, tá barato, não é isso? Menos Sempre a nossa saúde, né, Isabel? exatamente, Tá, exatamente. essa tá bem mais cara. É muito, muito obrigada. Então, assim, é um cuidado. Eu fico pensando assim, nossa, eu lembro quando começou, quando terminar a pandemia, vou dar uma festa imensa, vamos fazer 1000 espetáculos. Lá no meu fundo, eu falo assim, será que as pessoas vão sair de casa agora que elas se acostumaram a ver tudo pelas telas? Né? Eu fico meio assim, a gente tá não se acomoda, não, porque a gente. E aí que eu falei das lembranças, as nossas lembranças corporais, do como é bom, como é importante, como é crucial estar junto, se tocar, se agarrar, dançar junto. A gente está vivendo, eu estou vivendo muito dessas lembranças. Eu quero isso de novo. Então, como é difícil quando você não teve, você não tem, não dá para querer de novo, porque você não teve ainda, né? Então, Alisson, obrigada pela presença no Cariri, estamos juntos. Agora que você em São Paulo e todos vocês, a gente continuar esse intercâmbio, né? A gente, outro dia, estava numa conversa, num curso, falei, vamos fazer uma grande caravana, quando terminar a pandemia, norte a sul, pondo todo mundo no ônibus para a gente estar junto, né? Ângela, você me pergunta, né, do que já mudou, né? Eu vou te falar uma coisa que eu tive assim, tive uma paralisia imensa no primeiro semestre, eu não dei aula no primeiro semestre. E como eu falei, assim, como eu estava com esse imenso privilégio de estar com o prêmio, eu pude fazer pesquisa, a gente foi investigando o Zoom, foi entendendo como era, e eu fui me acostumando com essa ideia. Então, assim, deu uma paralisia por negação, por incompetência e por falta de vontade mesmo, sabe? Assim, não, minha aula não é isso, eu não já estou numa idade, não quero mais saber também, eu me aposento e acabou. Crise do começo da pandemia. Depois, não só a obrigatoriedade, mas a vontade de estar com as pessoas. E aí que eu comecei a trabalhar isso. Então, como é que essas aulas podem ser mais interativas? Como é que é a aula de improvisação nas telas? E agora eu estou vendo várias pessoas já experimentando isso, né? Porque diante do que se apresentava, ou era uma sequência para ser copiada, ou a gente não tinha alternativa. E eu, pelo menos, você apresentou lá em março, abril, né? Acho que vocês lembram, né, do que aconteceu. E eu acho que agora já mudou muito. Por exemplo, assim, eu sei entrar e sair da tela, a gente sabe ir para grupos, a gente propõe coisas, e eu proponho, você complementa, e você vai ver um pouquinho no espetáculo, espero que vocês curtam. Foi uma primeira pesquisa em relação a essa interação na tela, esse jogo, esse lúdico, né? Como é que a gente monta cenário, como é que a gente trabalha figurino, quem põe a música, sabe? Tem tantos projetos aí, né, que a gente pode
essas interações também. Agora todo mundo está de posse da música, da imagem, né? Então, assim, não que eu tenha grande entusiasmo, mas assim, já estou mais à vontade para fazer isso, pelo menos. E vai ser um grande desafio para mim, viu, Marina, estar com vocês, né, nas próximas semanas, para compartilhar esse pouco que a gente conseguiu descobrir, né? E um pouco em relação a isso também. A pergunta do Gilberto, acho que é isso, né? Esses processos de criação, por exemplo, né, coisas, para mim são inauditas, mas eu sou de outra geração, né, gente? É poder mudar a câmera de lugar e não eu mudar de lugar. Então, acho que muitas das coisas, para quem já trabalhava com videodança, com educação à distância, talvez tenham sido mais fáceis, né? Propostas metodológicas percebem essas possibilidades propositivas. Então é isso mesmo que eu estava falando. Eu estou falando no nível bem pessoal, acho bem difíceis, mas muito desafiantes. Eu acho que a gente está começando a fazer com que a tecnologia faça parte daquilo que eu quero e não fazer aquilo que a tecnologia me oferece. Então, acho que a gente começou, eu pelo menos comecei a me apropriar, mas agora já tenho o ring light, a gente já tem uma câmera, e se essa câmera, em vez de eu estar diante das câmeras, as câmeras podem estar diante de mim, por exemplo, como é que é essa experiência? Eu posso pôr esse computador, esse celular no chão, e meu corpo já fica em partes. Então, por exemplo, então, só um exemplo, né, quando a gente trabalha bastante em termos de improvisação em dança, né, e os pressupostos do lado, o corpo todo e o corpo em partes, que é um dos primeiros temas, né, que a gente trabalha para improvisação. Eu sempre falo, a gente agora esse corpo pode estar em partes na tela, de fato. Eu posso recortar o meu corpo, eu posso abrir o meu corpo. Então, assim, estou começando a gostar do assunto, sabe? Tem coisas que a gente pode estar explorando bem legais. Em termos de metodologia, acho que muda um pouco, né? Porque todo o trabalho pedagógico que é voltado para relações de toque, isso eu acho que ainda está um desafio muito grande. Como é que um quadradinho se relaciona com o outro, sendo que eu estou vendo a Marina embaixo, você está vendo a Marina em cima, né? Então a gente não sabe muito bem. Mas nas salas do Zoom, por exemplo, a gente está conseguindo trabalhar bastante coisa de processo de criação nas salas, quando tem menos gente, né? E acho que fica esse desafio imenso, né? E perguntar quais são as nossas motivações hoje para fazer isso, né? Eu vejo muita gente, amigos, né? Estou falando agora de uma geração, é lógico, eu sei que tem gente de outras gerações que tem outros desafios, mas se aposentando e indo para o campo, fazendo sabonete, vendendo bolo, ou seja, decidiram que realmente entrar nesse mundo não é para eles, mas assim, de boa, sabe? Assim, muito tranquilos em relação a essa decisão. E para nós que ficamos, né, até que ponto isso está nos motivando, dentro dos princípios das nossas lutas, não é? E contribuindo para as nossas lutas, eu acho, para a gente não perder contato. Eu acho que isso é o mais importante, a gente não perder contato, né? Não sei se está respondido, mas fica aí a vontade de falar com vocês no privado também. Escrevam que a gente pode continuar trocando ideias. A Isabel é uma pessoa muito acessível e as trocas são sempre bem frutíferas, né? Não vai dar tempo da gente falar comentar todos os comentários de vocês. A Isabel também vai precisar sair para se organizar para o espetáculo que vai começar agora, né? Tá com o link aí para a gente poder se ver? Isso. A gente vai compartilhar mais uma vez o link aqui no chat, mas eu vou já agradecer a Isabel, liberar aqui a Isabel e fazer uma finalização desse nosso momento com algumas informações importantes. Tá? Obrigada a todo mundo que esteve conosco. Muitos comentários, depois a Isabel dá uma olhada nos comentários que não foram ditos aqui. E obrigada também aos intérpretes, né? O Vinícius, o Ariel. E eu também queria falar para vocês o seguinte, gente. Que daqui a pouquinho já vai ser aberta a sala para vocês assistirem o espetáculo na plataforma do Zoom. As informações estão na descrição do vídeo. Quem não conseguir, precisa atualizar a página, tá certo? Para poder acessar o link que vai ser o espetáculo. E também, gente, a Isabel Marques vai ministrar um curso que é Ensino de Dança Hoje, Outros Textos e Contextos, pela Vila das Artes, a partir do dia 26 de abril.
E as inscrições estão abertas ainda até o dia 21 de abril. Então, quem quer falar mais com ela, quem quer aprender mais com ela, por favor, entre nas redes sociais da Vila das Artes e pegue as demais informações, ok? Aqui a gente acabou de postar o link para o espetáculo Coreo Online, que é um espetáculo da Caleidos Companhia de Dança, certo? E eu espero ver cada um de vocês no restante do seminário. Hoje à tarde, às 3 horas, nós temos uma mesa para falar de formação em dança com iniciativas públicas no Brasil. Hoje à noite, nós temos a apresentação do espetáculo Travessia, do Ancestral ao Curumim, com a Valéria Pinheiro, alguns professoras do nosso curso de formação básica e estudantes também. E amanhã a gente segue a programação do seminário com um grupo de discussão, que vai ser muito interessante para travar conversas sobre os currículos em formação de dança, para professores, coordenadores pedagógicos, estudantes de licenciatura em dança. Então, quem tiver interessado nesse grupo de discussão, ainda dá para fazer a inscrição até hoje. Procura também as informações no nosso Instagram e nas redes sociais da Vila das Artes, se comunica com a gente. E nos outros dias também vamos ter mesas redondas à tarde e apresentação de espetáculos à noite. Então, agradeço a presença de todos, um forte abraço para todas e para todos, e nós nos vemos no restante da programação, e logo agora no espetáculo da Caleidos Companhia de Dança, tá? A senha é Caleidos, para quem ainda precisar dessa senha, para entrar no Zoom, Caleidos, tá bom? Mas se não precisar, não tem problema, você tenta acessar pelo link, vão aceitar você na sala, e aí vai começar o espetáculo às 11 horas, tá bom? Um abraço, até a próxima.